O bate-bola de hoje está imperdível. Eu tive a oportunidade de entrevistar a querida Milagros Gonzalez, que é formada em administração com pós em marketing, cofundadora do Hub Social e é aquela pessoa que transmite luz por onde passa, sabe? Que você se conecta logo, realmente já quer estar mais próxima, porque além de uma profissional incrível, ela também é uma pessoa que transmite muitas coisas boas e ela trabalha justamente esses diferentes pilares e falamos sobre eles hoje nesse encontro. Está realmente muito rico, aquela mensagem que toca nosso coração e que já vale a pena você assistir com a sua família, com a sua equipe de trabalho, compartilhe com outras pessoas porque está imperdível. Meu nome é Alessandra Vick e meu objetivo aqui no canal é ajudar a despertar a sua melhor versão, para que juntos consigamos alcançar mais pessoas, fortalecendo essa rede e realmente nos desenvolvendo nessa linda caminhada chamada vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vamos juntos nessa? Querida Milagros, é uma grande alegria recebê-la aqui no canal. A gente acabou se conectando aí através do terceiro setor. Eu acho que quando a gente tem valores e propósito em comum, a gente vai ficando mais próximo durante a nossa jornada, né? Eu Verdade. fico realmente feliz em poder compartilhar um pouco da sua trajetória aqui para mais pessoas. E antes de passar a palavra, eu gosto de começar esse encontro instigando um pouquinho e perguntando para as pessoas te conhecerem melhor. Quem é a Milagros para além do currículo? Compartilhe um pouco com a gente. Obrigada, Ale, por esse convite. Um prazer estar aqui. Acho que você falou tudo, né? Os nossos valores, eles nos conectaram. Da primeira vez que a gente se encontrou, a gente falou, nossa, parece que a gente se conhece há mais tempo. A conversa flui, a gente começa a perceber quantas coisas em comum a gente tem, né? Então, foi um prazer te conhecer e é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo espaço. Bom, quem é Milagros para além do currículo, né? Eu sou argentina, então, para quem já percebeu o nome diferente, o meu nome é em espanhol, eu sou argentina, nasci na Argentina, toda a minha família é argentina. Aliás, o primeiro membro da família que nós temos agora é canadense, que é o meu sobrinho. Então, a gente ainda não tem membros brasileiros na família, além, né, dos maridos. Eu vim para o Brasil quando eu era bem pequenininha com a minha família, então eu cresci no Brasil, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, então sou mineira, tenho sotaque mineiro, mas eu vim da Argentina bem pequenininha. Sou casada, sou cristã, sou uma empreendedora social, sou apaixonada, pela parte social. Eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Eu sempre imaginei que o meu amor, por isso, fosse ser sempre algo que eu ia fazer no meu tempo vago, como voluntária. Mas eu tenho uma história muito linda que é desde pequena. E minha mãe sempre me lembra disso, assim, eu era pequena e a gente parava em sinais aqui no Brasil, né, a gente vê muitos moradores de rua, na Argentina não era tão comum na época, e eu falava, mãe, por favor, abre a porta do carro, mãe, deixa essas pessoas entrarem, eles podem morar na casa com a gente tem espaço, eu via crianças, eu falava, mãe, eu posso dividir meu quarto, e aquilo era algo que me angustiava, sabe? E eu falava que quando eu crescesse, eu queria criar um lugar para essas pessoas morarem. Mas assim, como criança, né? E eu nunca imaginei que ia poder ter o prazer e a alegria de trabalhar com o social, né? Hoje, fazer tudo que eu faço, né? Então, eu sou muito realizada, eu gosto muito de poder trabalhar com isso. É um sonho que nem eu imaginei que pudesse se tornar realidade. Então, eu sou apaixonada por isso. Eu gosto muito de falar sobre casamento também, sou apaixonada pela família, pela instituição do casamento, pela família. Sou casada há 5 anos, então eu também amo isso. Acho que isso é um pouquinho de mim. Sou super caseira, gosto de ficar em casa, sou muito família, gosto de ficar colada, grudada na família. Isso é um pouquinho de mim. Obrigada, Milagros. Acho que dá para sentir muito isso no seu dia a dia, porque você traz essa essência nas coisas que você compartilha, quando você vai conectando mesmo coisas profissionais, dá para sentir. Eu admiro isso nas pessoas, que elas conseguem ser aquilo que elas realmente são, não tentando ser um personagem ou tentando se encaixar nos lugares em que acabam estando, né?
Então, eu admiro muito isso em você. E eu acredito, Milagros, que isso que você trouxe, que veio lá da sua infância, é algo que realmente conseguir trabalhar com isso. Hoje, a gente está vendo o terceiro setor ganhando força cada vez mais e mais, mas que era muito difícil pensar nisso antes. E mesmo hoje, tem algumas pessoas que ficam meio assim: ah, como é que você vive disso? Mas qual que é o seu trabalho de verdade? Você deve escutar algumas coisas assim, não? Muito, eu ouço muito isso. Inclusive, é um super desafio meu e do meu marido, porque nós dois trabalhamos com isso, né? A gente vai aprofundar um pouco mais ao longo da conversa, mas a gente tem essa startup de tecnologia social. E hoje esse ano nós fazemos 7 anos. E no início, assim, as pessoas falavam, tá, mas e quando vocês vão começar a trabalhar? Mas é agora que vocês casaram, que horas vocês vão trabalhar? As pessoas custaram a perceber. E é algo que eu e o meu marido somos muito intencionais em explicar, né? Porque eu acho que ainda é algo, é um tabu na cabeça das pessoas. Como é que a gente pode trabalhar com uma causa, com um propósito, né? Assim, de fato, trabalhar, ou seja, ganhar dinheiro, se sustentar e, ao mesmo tempo, ter um impacto positivo, na vida das pessoas, na sociedade, na economia. Então, é um assunto que vem crescendo, mas que precisa ser falado e explicado mesmo. Com certeza. Se quiser já começar com isso, Milagros, compartilhando um pouquinho do papel do Hub, eu até posso dizer como a nossa instituição, o Instituto Rio Alegro, a gente acabou se conectando e crescendo bastante, a gente continua e pretende continuar ligado à Rede do Bem, porque a gente realmente tem sentido como estar próximo de pessoas com esse mesmo propósito, com esse mesmo olhar, que passa pelos mesmos desafios, que já passou por outros e pode ajudar, a gente vai compartilhando também um pouco da nossa trajetória. Então, acho que isso ajuda a superar os desafios, que a gente sabe que são muitos, mas que quando a gente tem muita clareza naquilo que a gente quer fazer, as pessoas que a gente está ajudando, vira nada, né, Milagres? A gente acaba, não, tudo bem, isso aqui é chato, isso aqui é burocrático, isso aqui é um desafio, mas a gente está focado ali, no nosso caso, as crianças, adolescentes, então faz tudo valer a pena. É verdade, isso mesmo. Bom, vou contar um pouquinho então, né, do Hub Social. O que que é o Hub Social? O que que eu faço? Há 7 anos atrás, o meu marido, que até então não era marido, era só um amigo, né? Ele voltou para o Brasil, ele estudou nos Estados Unidos, fez uma pós na Finlândia, e ele voltou para o Brasil com o objetivo de atuar no terceiro setor. Ele vem de uma família de empresários, então ele tinha uma empresa para tocar e ele optou por não seguir nisso e abrir, começar algo que pudesse impactar o terceiro setor. Eu era muito envolvida em causas voluntárias na época, a gente se conectou por isso, nos tornamos grandes amigos e eu comecei o Hub Social junto com ele. Na época nós não éramos casados, então a gente namorou, noivou e casou trabalhando juntos. E o Hub começou, ele trouxe muitas ideias de fora, de ecossistemas que existiam fora na Europa, nos Estados Unidos, mas que aqui a gente não via, o objetivo era capacitar, profissionalizar líderes e gestores de projetos sociais. Então Uhum. a gente sabia que tinha muita gente fazendo bem aqui no Brasil, mas que muitas dessas pessoas, elas não estavam capacitadas para tal. Tinha uma frase que eu falo muito, que é: as pessoas elas começam um projeto social na maioria das vezes por duas razões, ou por dor, uma dor no bairro, uma dor na família. Então pode ser uma doença na família, algo que afetou a família, pode ser uma dor do bairro, o bairro não tem escolas, as crianças do bairro estão indo para as drogas, estão perdidas, ela não conhece uma instituição que atenda uma determinada doença, ou ela viu de perto idosos da família sofrerem sem um bom atendimento, enfim, uma dor. Ou amor a uma causa, a pessoa se identifica com essa causa, ela ama essa causa e ela quer fazer algo em prol disso. Mas nem sempre essas duas vertentes vêm acompanhadas do conhecimento, né? As pessoas, às vezes, elas não têm esse pensamento rápido, mas assim, gente, uma instituição social, uma ONG, ela é uma empresa sem fins lucrativos. Ela precisa ter um fluxo de caixa, ela precisa ter planilhas, ela precisa fazer uma gestão de pessoas, e que às vezes é até mais Sustentabilidade. difícil. Exatamente. Às vezes é até mais difícil porque ela precisa fazer gestão de pessoas com voluntários, enfim, prestação de contas, precisa pagar conta, ela precisa gerir uma Uhum. organização que, por mais que não tenha fins lucrativos, é uma empresa. Uhum. E hoje, assim, se a gente perguntar, o CEO de uma empresa, ele estudou?
Com certeza, por mais que às vezes o fundador, não, a gente ainda tem muitas dessas histórias, né? Ah, o fundador pode não ter estudado, mas quem toca, quem tá lá no dia a dia, precisa de uma base, precisa de estudo, né? Precisa se Então, atualizar também, né? se atualizar, né? São muitas coisas. Às vezes as pessoas não têm essa visão, mas é muita burocracia dentro do terceiro setor também, principalmente no Brasil. A gente ainda tem um terceiro setor com Nem fala. muita burocracia, muita trava, muito processo que assim ninguém entende, que não é bem explicado. Então, o nosso objetivo como Hub Social era pegar esses líderes e gestores e capacitá-los, como se eles estivessem de fato tocando ali em empresas, que eles estavam, né, mesmo sem fins lucrativos. Então, a gente desenhou os pilares de atuação. A gente iria capacitar esses projetos sociais, nós iríamos investir nesses projetos e conectá-los, né? Então, a gente começou com esse sonho grande e éramos só nós dois, na época, muito mais jovens. Então, a gente batia na porta de projetos sociais com um formulário e perguntava: o que você mais precisa? As respostas eram sempre as mesmas, assim, não era 90, era 100%. O tópico um era recurso financeiro. E a gente falou, tudo bem, então a gente vai ter que explicar para essas pessoas que além de recurso financeiro, ela também precisa de conhecimento. Então, no início foi assim uma construção. Hoje, 7 anos depois, tanto né, na comunidade do Hub, quanto eu acho que é algo que vem sendo cada vez mais falado, o acesso à informação, né? Então as pessoas entendem que precisam de mais conhecimento. Na época era um pouco difícil a gente falar sobre conhecimento, né? Porque eles falavam, eu não tenho tempo para conhecimento, eu preciso de uma cesta básica. E então a gente teve que fazer todo esse movimento de, é verdade, você precisa de uma cesta básica, mas a gente pode te ensinar a fazer uma gestão melhor dessa cesta básica, dessa doação, para você conseguir, se você captar um dinheiro agora, esse dinheiro render, para você conseguir fidelizar parceiros, enfim. A gente Uhum. foi indo. E a gente foi construindo ao longo desses 7 anos, né, uma rede de projetos sociais fortes, que de fato entram para o Hub. A gente chama de rede do Hub, são esses projetos que a gente tem, que a gente está acelerando. Eles entram para o Hub e eles são capacitados, a gente conecta, né, com mentores, a gente traz workshops, a gente está criando e a gente está cada vez mais focando em tecnologia. Então, a gente quer ter comunidades, a gente tem aplicativos, a gente quer realmente tirar esses projetos sociais dessa zona de conforto e colocar eles no que está acontecendo na atualidade, né? Que é aplicativo, que é reunião online, que são encontros virtuais. Então, esse é o nosso objetivo. Profissionalizar, que o terceiro setor do Brasil ele seja cada vez mais profissional, que a gente possa entregar as ferramentas necessárias e fazer conexões. Então, ao longo desse tempo, a gente também trabalha para empresas, a gente presta consultoria para empresas na área social, de sustentabilidade, né? É dali onde vem a nossa maior fonte de renda, né? Que também é uma dúvida das pessoas. Ok, você ajuda os projetos, e de onde que você se mantém? Hoje a gente tem uma equipe profissionalizada em sustentabilidade e ESG, então a gente faz relatório de ESG para empresas, a gente presta essa consultoria para empresas e aproveita também e faz esse matching entre projetos sociais e empresas. Uhum. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho na área social, para vocês já verem que tem como trabalhar no terceiro setor, né? Fazendo o bem e movimentando também economicamente, com o trabalho que a gente faz. Perfeito. E você trouxe dois pontos bem importantes, Milagros, que um é fazer com amor, o resultado vem. A gente acaba se entregando, conectando pessoas, aumentando a rede, porque o olho brilha, as pessoas confiam, as pessoas vêm junto, elas também querem fazer parte de alguma maneira, ajudando como voluntários, ou então com alguma doação, ou fazendo parte, enfim, tem inúmeras formas. Quem está nos escutando e ficou interessado, manda mensagem que tem algum ponto que a gente pode conectar aqui, né, Milagros? Mas, Sem além dúvida. disso, você também trouxe um outro lado, que é a questão de não basta isso. Tem inúmeras pessoas com boas intenções, mas isso não. O que que a gente vê, infelizmente? Projetos sociais que não têm condições e acabam morrendo, acabam deixando de existir por não ter essa sustentabilidade, por não pensar em profissionalizar, por pensar só em apagar o fogo. A gente sabe que quem trabalha com terceiro setor se comove muito com a realidade, porque a gente, infelizmente, e falando Brasil, realidade Brasil, a gente sabe que é muito difícil a gente. E algumas pessoas falam, mas eu não vou conseguir mudar tudo, está muito distante. É verdade, a gente não vai conseguir mudar tudo, não vai ser de um dia para o outro, mas cada ação importa. A gente pode mudar
mudar a vida de uma família, pode, aquela criança, ela estava indo por meio das drogas, ela conseguiu ser resgatada através do esporte, da música, ela conseguiu uma atenção, então, enfim, a gente pode transformar vidas e cada vida importa, é nisso que a gente foca para também, senão a gente acaba entrando num buraco e achando que é insuficiente e que não vai dar. Então é importante falar sobre isso, mas como você disse, de uma maneira profissional, porque se a gente não trabalha dessa forma, não tem como falar em sustentabilidade, em viver por mais tempo, em poder ajudar mais pessoas. Então, claro, a gente tem que pensar no agora, o que as pessoas estão precisando agora, mas também pensar nas estratégias a médio e longo prazo. Que é um trabalho que vocês fazem de uma maneira admirável. A gente já cresceu bastante através dessa rede e a gente vem crescendo cada vez mais. E é muito bacana ver como, por exemplo, o último evoluir para esse, que é o programa de vocês de capacitação, vocês já agora já estão com mais possibilidades de premiações, o que acaba incentivando também as instituições, porque a gente sabe que também é uma realidade, enfim. Acho que pouco a pouco vai crescer mais e mais. Isso mesmo, algo que assim, que a gente tem como uma característica minha e do Daniel e a gente passa isso muito para a equipe. Nós somos muito inquietos e a gente quer sempre algo novo e a gente quer crescer. Então, hoje, 2024, a gente faz coisas que, assim, que eu acho que talvez quando a gente começou, a gente fazia 20% do que a gente faz hoje. Então, a gente inova muito, sabe? Nós somos uma equipe que inova, a gente fomenta muitos projetos a pensarem em inovações, né? Inovações não necessariamente são coisas disruptivas. Inovações, às vezes, são coisas pequenas, mas que fazem diferença, né? Uhum. Então, isso é uma característica que a gente tem como empreendedores e que a gente fomenta nos projetos também, né? Então, se você está nos ouvindo, você tem um projeto social, você tem uma empresa também, né? Você empreende, inovar. Nunca estar parado, né? Sempre tem algo que a gente pode melhorar, sempre tem algum processo que pode ser melhorado. Então a gente coloca muito isso com a nossa equipe, sabe? De sermos muito abertos. Olha, você está vendo algo que você acha que pode ser feito de uma forma melhor, mais rápida, mais eficiente? Fala. A gente vai testar, a gente é rápido em testar. Não deu certo? Volta para trás do jeito que a gente estava fazendo, testa de novo. Então, acho que isso também é uma característica que o social está cada vez mais fazendo isso e a gente precisa continuar fazendo, que é ser rápidos em testar, né? A gente não pode ficar como essas máquinas assim pesadas, né? Essas empresas que têm muita burocracia. O social tem essa chance de não precisar ser assim, né? De poder ser mais rápido, né? Dessa característica, que eu acho que é uma característica muito importante. Exato. E ao mesmo tempo é equilibrar isso, porque precisa avançar, mas sem atropelar alguns processos. Eu acho que um desafio grande, que inclusive falo da nossa instituição internamente, tem pessoas com um olhar mais visionário, pensando realmente em crescer cada vez mais, que é super importante, mas a gente também tem que ver como que é a execução disso, senão a gente fica só no planejamento, só naquela ideia de expansão, mas na prática não consegue avançar justamente por não ter essa base. Algo que a gente tem aqui também, que a gente sempre brinca com o Daniel, é que nós dois, como sócios, a gente tem. Ele é o que ele pensa, aí ele inventa, aí ele faz uma reunião, aí ele me fala: Olha aqui o negócio que eu fechei. Aí eu falo assim: Meu Deus, mas e o processo? E como que a gente vai fazer? E cadê o passo a passo? Aí ele: Não sei, vamos fazer. Então, o Daniel, ele primeiro vai lá na frente para depois pensar. Eu sou muito organizada, metódica, então eu falo assim: eu só consigo dar o passo se eu souber exatamente o que eu vou fazer. Ele não precisa. Então a gente se complementa muito nisso, que eu acho que é algo bacana, né? A gente sempre pensar em ter uma equipe que seja assim, né? Que se Uhum. complemente para a gente encontrar esse equilíbrio. Se dependesse de mim, eu ia precisar planejar um monte de coisa antes de dar os passos, o que ia fazer talvez a gente estar muito mais devagar. É O Daniel verdade. ia só andar, sem um bom processo, que talvez ia fazer as coisas desandarem. Então, esse equilíbrio é muito legal, né? Muito bacana e necessário. Com certeza. E é aproveitar o melhor de cada um, né? No lugar daquilo poderia virar um conflito, quando não, pera, você tem essa visão, isso pode ajudar nisso, mas vamos cuidar desses pontos que é o meu ponto forte, e assim vai conectando. E aí, Milagros, eu quero fazer um paralelo sobre a questão do casamento, porque vocês trabalham juntos, vocês têm uma relação linda juntos. Conta como que é esse desafio de conseguir gerir trabalho, família, lado pessoal. E como que vocês lidam com as diferenças? Porque eu sinto que hoje em dia esse é um grande desafio dentro dos casamentos, principalmente. Não quero falar minha opinião, fala aí a sua, depois eu vou trazendo outros pontos. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu amo trabalhar com o Daniel.
Eu amo, assim, eu não me imagino trabalhando longe dele, assim. A gente construiu isso, como eu falei, antes da gente casar. Então, assim, eu acho que isso talvez tenha sido um ponto positivo, porque a gente criou limites, colocou esses limites, esse respeito, até antes da gente ser casado, quando nós Uhum. éramos só amigos. Então, a gente foi amigo, imagina, namorou, noivou, tudo naquele mesmo espaço. Então, assim, foi desafiador, a gente teve que ter uma maturidade muito maior para não deixar as coisas pessoais, porque uma coisa é o casamento, que você sabe que você vai para casa e resolve, mas na época, imagina, namorando, não dava para levar as coisas pessoais para o trabalho e do trabalho, então foi todo um processo de aprendizado. E eu acho que hoje a gente tira isso assim de letra. Se as pessoas perguntam, vocês separam? Gente, não tem como separar, né? Nós somos, não tem como assim tirar uma capa e deixá-la para fora. Então, às vezes a gente está deitado, luzes apagadas, aí um fala, aqui, deixa eu te contar hoje, o e-mail que eu recebi. É sim. Aí a gente conversa 5 minutinhos de e-mail. Quando um tá muito saturado, fala, ó, não quero falar de trabalho depois das 8. Tem mais alguma coisa para me falar? Último assunto. Ok, resolvemos, vamos ficar sem. Mas a gente acaba que vive isso, né? Porque além de trabalhar juntos, nós somos empreendedores. Então, você sabe muito bem que quem é empreendedor, a gente não tem final de semana, não tem férias, né? A gente não tem esse horário certinho. Então, acaba que a gente trabalha o tempo inteiro. Mas para mim, essa união, né? Essa conversa o tempo todo, a gente saber que nós dois estamos trabalhando juntos para algo nosso, né? Para nossa família. A gente sempre se imagina, né? A gente está trabalhando para a família, a gente quer deixar um legado para os nossos filhos. Então, eu acho que isso também é um gás, é um motivador, né? Nós amamos o que fazemos, né? E algo que nos ajuda muito é ter bem definido o setor de cada um e no que cada um é bom, sabe, Ale? Como você comentou, olhar o lado positivo de cada um, ter muito claro é, eu não me intrometo em coisas que o Daniel está fazendo, a não ser que ele me peça, e vice-versa. Então a gente é muito amigo, assim, parceiro. Então às vezes ele me fala assim, olha, se prepara para essa apresentação porque da última você esqueceu algumas coisas. Eu tomo isso assim, não como uma ofensa, sabe? Assim, não, é uma dica de uma pessoa que quer me ver melhor. Então, eu acho que sempre que a gente tem alguma coisa que a gente discorda, a gente sempre pensa, a gente está discordando, mas os dois queremos a mesma coisa. Uhum. Então, assim, não é uma briga, é os dois querendo o melhor, né? Uhum. E, bom, eu acho maravilhoso. Obviamente tem desafios, né? Tem dias que são mais fáceis, tem dias que eu fico brava no trabalho, não me dá vontade de jantar com esse homem, mas eu tenho que jantar, né? Porque é meu marido. Então, eu acho que nos ajuda. Eu acho que até nos ajuda. Às vezes, no trabalho, a gente discordou de algo, fechamos o computador, falamos, não, vamos jantar, amanhã a gente volta a resolver esse problema Uhum. aí do trabalho. Então, é Uhum. assim que funciona, aqui em casa, pelo menos. Você falou, não dá para separar, porque nós somos um só, né? Então não tem como, estou maravilhosamente bem em casa, mas o trabalho tá horrível, tudo vira. Vai acabar impactando, ainda mais trabalhando junto. Mas você falou de um ponto bem importante, que é saber colocar limites e respeitar essas questões, né? Então, claro, isso não é de um dia para o outro, é uma construção, vai ajustando, mas faz toda a diferença, porque se fica uma coisa que não foi bem definido, um vai passar sem querer o limite do outro, vai ficar frustrado e não vai nem entender muito bem onde começou, onde acabou. Então, falar sobre isso. E aí vem o ponto que eu ia trazer. Eu acho que a base do relacionamento é a comunicação, porque a gente não consegue falar em limites, não consegue ter um espaço para dar feedback construtivo, para elogiar o que está funcionando bem, para realmente alinhar sem a comunicação. Como que vocês conseguiram gerir isso? Porque normalmente um tem um perfil diferente do outro, né? Um gosta de falar mais, o outro fala menos, um é mais direto, o outro mais. Como é que é isso aí na relação de vocês? É verdade, a comunicação é a base, né? Essa frase ela parece muito clichê, mas ela é tão real, ela é tão verdadeira, né? A gente precisa de comunicação nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso casamento. Uhum. Como vocês devem ter percebido, eu sou bem comunicativa, né? E o Daniel, ele morou muito tempo nos Estados Unidos. Então, ele tinha esse jeitão americano, assim, que é mais seco. Mais O americano direto. conversa muito direto. Eu te falo assim, o Daniel, para você ter uma ideia, ele custava entender que a gente ia para uma festa, para um jantar de amigos, às vezes um encontro assim com dois casais, e que horas que acaba? Não sei.
A gente vai chegar, vai conversar, mas não tem hora pra acabar? De tão assim, ó, sabe, quadradinho. Então ele veio com esse perfil assim. E foi uma desconstrução disso. E ele não conversava muito. Então a gente, mas o Daniel, ele é muito ensinável, ele é muito aberto. Então eu falei, olha, eu converso muito. Eu venho de uma família que fala tudo. A gente senta na mesa assim com os meus pais, meus irmãos, e a gente conta o dia inteiro. Então a gente sabe tudo que o outro tá vivendo, que o outro tá sentindo, o que que o outro tá passando. Eu cresci numa família assim, o Daniel não. Ele tem só irmãos homens, então o homem é mais fechado, é diferente, né? Quando não tem aquela mulher que pergunta, sabe? Fala de Então, sentimentos, fala, gente, tô é, mal. Né? eu assustava o Daniel quando eu falava de sentimentos, ele ficava assim. Não E eu não chora, sei por o que favor, não fazer com o que chora, que eu não você sei o que que eu vou sente. fazer. Tipo assim, quero te devolver o que eu ouvi, porque eu não sei lidar com isso. Mas ele é muito ensinável, né? O Daniel, ele é muito manso, muito tranquilo. Então, a gente foi conversando, foi conversando, foi conversando. Eu falei com ele, falei, olha, preciso saber o que que você sente. Não dá pra responder, como foi seu dia? Foi bom. Era isso. Para ele bastava, sabe? Foi bom. E para ele a gente teve uma conversa. Então foi uma construção de conversar muito. E eu acho que o principal foi assim, que no meu caso, para mim essa comunicação era muito importante. Hoje o Daniel, ele, se você perguntar, ele fala, comunicação é a paz, e ele é super a favor de comunicação. Hoje ele está transformado. Mas no início eu acho que ele fez muito por mim, porque eu falava, olha, eu preciso falar os meus sentimentos, eu preciso ouvir os seus sentimentos, a sua opinião. Eu não quero só te falar, tô bem. Quero falar, tô bem e destrinchar. Quero falar, tô mal e destrinchar. Então, hoje, a gente conversa muito. E a gente tem alguns códigos nossos, assim, sabe? É, às vezes ele tá ocupado, ele fala assim, olha, hoje eu não quero falar desse assunto ainda. Uhum. Não tô, não tô, tô ocupado, não tô conseguindo começar a tirar esse assunto da caixinha pra gente conversar. Vamos conversar amanhã? Pronto. Eu sei que é o jeito dele de falar, ó, hoje eu não quero conversar. Também Amanhã eu puxo respeitar esse momento, né? respeitar esse momento. Que eu Uhum. acho que às vezes a gente fica assim, ai, de não querer falar não ou de receber mal um não é agora que eu quero conversar. Eu acho que a pessoa também tem esse. A gente tem que entender esse tempo da pessoa, né? Eu sou rápida, eu perdoo fácil, eu tô brava, rapidinho eu fico feliz de novo, assim. Fiquei brava porque ele deixou uma toalha em cima da cama, molhou a cama. É só ele falar assim, desculpa, meu amor, que eu já desculpei. Aí, se eu não, ele não. Eu fiz alguma coisa que deixou ele magoado, aí o dia inteiro ele fica lá, trabalhando os sentimentos dele. Eu já sei, então eu dou o tempo dele. Uhum. Então, acho que isso também vem, né, com o tempo, essa maturidade de entender quando um quer conversar naquele momento e não forçar, porque no início eu acho que eu forçava, sabe? Mas a Uhum. gente tem que conversar. Vamos conversar agora. O que que você tá sentindo? O que que você tá. Como é que a gente vai resolver? Eu sou assim, eu queria resolver na hora. Ele precisava de horas para Gerir. digerir. Uhum. É. Então a gente tem trabalhado muito nisso. E hoje, assim, 5 anos depois, eu acho que a gente já tá mais acostumado um com o outro, sabe? Uhum. Que bom que vocês conseguiram encontrar esse equilíbrio que ficasse bom para os dois, né? Porque às vezes a gente vê uma relação onde um quer impor algo sem respeitar esse espaço do outro. E não tem como, por mais que as pessoas tenham muitos pontos em comum, tem pontos em que não vão, na mesma direção, questão de perfil, de personalidade, enfim. Então é muito importante a comunicação para gerir isso. E você trouxe já no início, eu sei que vocês são bastante engajados para além do terceiro setor, a questão e a crença de vocês em relação a Deus, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Milagros, compartilhar como que esse pilar acaba impactando a sua vida como um todo? Ah, eu adoraria falar um pouquinho sobre isso que eu amo. Bom, eu falei no início, né, que o meu nome é Milagros. Milagros em espanhol significa milagre. Então, assim, a minha história com Deus começou antes de eu nascer. Minha mãe recebeu um diagnóstico de que ela tinha um câncer muito raro. Ela tinha 23 anos. Fazia 3 anos que ela estava casada, ela casou com 20. É, com 3 anos de casamento, ela descobriu isso, recebeu esse diagnóstico. E o médico disse para ela: olha, você não vai engravidar, você não vai ser mãe, você tem um tumor no ovário que a gente precisa tirar. É um tumor estranho na sua idade, era muito desconhecido. Bom, naquela época, né, 30 anos atrás, meus pais de uma cidade muito pequenininha do interior. É, minha mãe ficou desesperada.
E aí ele combinou com ela, falou assim: olha, o prazo máximo que eu consigo esperar são 3 meses, porque o tumor está avançando muito rápido. E então também não te garanto que você vai conseguir engravidar por causa desse tumor. Já tinham 3 anos que ela tentava e não tinha conseguido. E também pode ser uma gravidez de risco. Então pode ser que você engravide e perca esse bebê por causa do tumor. Enfim, então minha mãe, naquela época, ela já era cristã. Ela se apegou à fé dela. Ela falou que ela tinha certeza que o Senhor, né, ia dar filhos para ela. Ela engravidou no último desses 3 meses, no terceiro mês. Foi uma gravidez toda acompanhada, toda semana ela fazia ultrassom, porque enquanto eu crescia, o tumor crescia junto. Deu tudo certo, né? No meu parto, eles tiraram esse tumor. O tumor abriu, eles tiveram que tirar 1,5 ovário da minha mãe. Mas deu tudo certo, ela, né, tinha a Uhum. promessa de Deus, por isso meu nome é Milagros, porque foi um milagre mesmo. Os médicos não acreditavam, meu parto foi filmado, foi uma coisa assim bem diferente para aquela época. E, bom, só eu tenho esse nome, mas eu tenho mais dois irmãos que vieram desse meio ovário que ficou da minha mãe. Então, assim, foram vários milagres. É, Isso faz parte, né, do meu testemunho. Então, acho que, assim, o Senhor tinha planos para mim antes de eu vir ao mundo, né, antes de eu nascer. Essa nossa história com Deus começa por causa da minha avó. Minha avó é cristã, ensinou isso para minha mãe. Nós crescemos entendendo quem era Deus, né? Sabendo da existência de Deus, mas quando eu era nem adolescente, jovem, com meus 20, 21 anos, eu tive meu primeiro encontro com o Senhor, eu ouvi a voz de Deus, né? Eu realmente, eu conheci ali o Senhor, né? Eu falo que deixei de conhecer a Deus por ouvir falar, né? Conheci a Deus na minha intimidade. Uhum. Desde então, ter Deus na nossa vida é um pilar, né? Faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, ler a Bíblia, termos fé, né? Acreditarmos que tem alguém por trás de tudo isso, né? Que tudo na nossa vida acontece por um propósito. Conheci o Daniel na igreja, então ele estava dando uma aula na igreja, a gente se conheceu na igreja, então nós frequentamos a igreja juntos, nós estamos juntos nisso. E para nós é um pilar fundamental, assim, sabe? É, Dentro do Hub Social, a gente apoia instituições sociais de todas as denominações, então a gente não tem nenhum tipo de, vocês só apoiam é, projetos sociais da igreja, nada disso, né? Nem na nossa equipe, nem nada, mas para nós é um valor importante que nós temos, né? Então, essa é a minha história com Deus, né? Desde aquele inicinho para milagres que ele continua fazendo no nosso dia a dia, o tempo todo, e a gente dá graças ao Senhor por tudo que a gente tem vivido, inclusive no Hub, assim, portas que são portas que só Deus poderia ter aberto, então a gente vê marcas de Deus na nossa vida a todo tempo. Esse seu testemunho, quando eu escutei pela primeira vez, mexeu ainda mais comigo, mas escutei hoje de novo e também me emocionei, porque realmente é algo lindo. Tem coisas que a ciência não consegue explicar, né? Então, realmente, quando a gente trabalha o pilar da questão espiritual, dessa conexão com algo além de nós mesmos, eu acho que a gente também consegue sair um pouco da nossa bolha, porque eu sinto hoje, né, Milagros, que as pessoas às vezes elas acabam se prendendo muito e tornando o problema que elas estão vivendo como a pior coisa do mundo, aquela situação específica como não será possível resolver, porque estão muito presas nelas mesmas. E aí vem dois pilares que a gente falou aqui no encontro, que é um do se doar, do servir ao outro. Então, quando a gente sai do nosso mundo e consegue olhar para fora, a gente percebe que, não diminuindo, porque a dor de cada um é única, não estou dizendo isso, fazendo comparações, mas no sentido de perceber que não estamos sozinhos e não somos os únicos a passar por situações, existe um mundo além, e quando a gente foca no outro, a gente percebe que a nossa dor, ela diminui um pouco também, né? Então a gente começa a olhar e ter outras questões, outros propósitos. E a questão da espiritualidade, eu acho que vem como um pilar importante também nesse sentido. Que algumas coisas, às vezes, as pessoas elas querem muito trazer o racional, trazer a parte científica, trazer questões que, tudo bem, são pontos importantes, mas nem tudo vai apenas por ali. Então, ter uma conexão com Deus ou de acordo com a religião, com a crença de cada um, mas com algo maior, faz com que a gente consiga ressignificar muitas coisas e buscar forças
em momentos muito desafiadores, né? É verdade, eu acho que faz toda a diferença, né? Alguns podem chamar de fé, outros podem chamar, né, de esperança, enfim, mas a gente ter algo que nos dá essa sensação de que vai ficar tudo bem, né? Tem alguma coisa por trás, tudo tem um propósito, né? As coisas vão cooperar, que aquela frase que a gente diz assim, no final tudo dá certo, né? Vem de um versículo que diz, tudo coopera para o bem daqueles que me amam, né? Então, no final as coisas vão dar certo mesmo. E eu acho que quando a gente tem essa espiritualidade, ela acende em nós uma esperança. E a gente precisa de esperança, né? Onde no mundo que a gente vive, né, as situações que a gente vive, desafiadoras, todo mundo passa por desafios, né? Às vezes a gente olha para a vida de alguém e imagina, a vida dessa pessoa deve ser perfeita. Tem um Hum. casamento lindo, tem um emprego ótimo, né? Deve ser tudo viaja o mundo, deve ter uma vida perfeita, né? E a gente sabe que não é assim. Então, eu acho que a gente ter essa fé, essa esperança, essa expectativa, eu acho que nos preenche por dentro, sabe? E Uhum. que é um espacinho que só o Senhor consegue preencher, né? Pelo menos na minha vida. Eu descobri um espaço que só Deus preenche. Então, eu não preciso me completar no meu marido, eu não preciso me completar na minha profissão, porque eu consigo me completar em Deus, né? Nessa espiritualidade, nessa crença que eu tenho dentro de mim. Então, Uhum. é, para mim, o Senhor é isso. E eu acho que também nos ajuda a guiar, na hora de tomar uma decisão, de conseguir atuar de uma maneira. Eu costumo pedir muito para ser instrumento de paz, por onde eu passo, que está muito ligado com a minha conexão com o meu trabalho. Acaba que, no fundo, tá tudo interligado, né, Milagros? Mas, assim, eu peço muito isso, porque tem momentos em que a gente fala, não vai dar para lidar com essa situação, eu não consigo, mas, pera, me faça ser ou que eu consiga entender qual que é o objetivo aqui, como que eu posso ajudar de alguma forma. Porque eu costumo dizer que cada um de nós pode ser um instrumento de paz por onde passa. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho um cargo de liderança, ou eu não tenho uma posição de levo outras pessoas, ou sou influenciador hoje com as redes sociais, isso aqui. Não, mas cada um de nós influencia dentro do seu mundo, dentro da sua casa, dentro do seu grupo de amigos, dentro. Não importa, não é uma rede grande, mas aquelas pessoas, nós sempre estamos inspirando alguém de alguma maneira, de forma positiva ou não. Né? Então, quando a gente consegue focar nisso, o que eu estou fazendo? Será que eu estou passando a mensagem que eu gostaria? Será que eu estou impactando as pessoas como eu gostaria? Eu gosto muito da frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que nós não deveríamos, eu não lembro exatamente, depois eu posso até deixar na descrição do vídeo ela certinho, mas ela diz mais ou menos assim, que a gente não deve deixar alguém sair da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, isso é uma coisa que eu levo para a vida, que é tentar dar o nosso melhor. A gente não sabe o que o outro está passando, às vezes a gente julga com muita facilidade, às vezes a gente já vem com as duas pedras, que acaba sendo o automático. Mas peraí, deixa eu refletir um pouquinho. Será que aquela pessoa não está precisando de ajuda? E a gente vê isso muito na nossa atuação no Instituto. Crianças com um comportamento que seria muito fácil taxar, rotular e excluir e que a gente percebe que, na verdade, é falta de acolhimento, é falta de amor, é falta de vários pontos. Quando a gente abre esse espaço, a criança ela se transforma. Eu até me arrepio falando porque é assim, é, é quase uma coisa assim, em pouco tempo tem uma transformação muito grande. Então, imagina permanecer acolhendo alguém, permanecer dando amor, permanecer sendo esse espaço de confiança. A pessoa ela cresce de uma maneira diferente. E isso vale para adultos também, né? Que muitas vezes é a nossa forma de escudo e acaba fazendo o quê? Afastando as pessoas por medo, por não conseguir confiar, enfim, dá para aprofundar ainda mais, mas eu queria deixar essa mensagem nesse sentido, né? Que cada um de nós pode ser essa diferença e fazer a diferença onde estiver. É verdade, Ale. Eu acho que às vezes a gente espera, né? Eu vou ser assim quando eu estiver em um cargo de liderança. Eu vou ser assim quando eu tiver muitas pessoas para influenciar. Eu vou ser assim quando eu postar um vídeo e 1 milhão de pessoas assistirem. E não é assim, né? É no pouco mesmo, é no dia a dia, é nas pessoas que estão ao nosso redor, é no porteiro que você cumprimenta, é no seu marido, nas suas amigas, é nas pessoas que você trabalha, independente de onde seja, do cargo que você ocupe é nas pessoas que você serve, né? Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a gente
gente acha que o servir é algo inferior, mas na verdade quando a gente serve, a gente encontra o nosso propósito, servindo aos outros, né? Quando a Uhum. gente é servo no trabalho, quando a gente serve uma pessoa com educação, com respeito, quando a gente cumprimenta uma pessoa, quando a gente não se coloca nesse lugar de julgar, né? Que é muito fácil, né? Falar, ah, me tratou mal, não me cumprimentou de volta, a pessoa foi grossa comigo, né? Às vezes aquela pessoa pode estar passando, assim, por um turbilhão de Uhum. situações, né? Às vezes a pessoa que te atendeu mal em um restaurante, ela tá com o marido internado. Imagina, né? E a gente espera que essa pessoa esteja sorrindo. Então, eu acho que é isso que você falou. A gente não ser rápidos em julgar, mas ser rápidos em ter um sorriso, né? Em ser acolhedores. O que você É. falou, ser instrumento de paz. Eu acho que quando a gente começa, a gente se coloca como responsáveis, né? Não deixe isso na mão do outro. Eu sou responsável por fazer os outros felizes, eu sou responsável por ser um instrumento de paz, eu sou responsável por eu dar bom dia, por eu melhorar o ambiente onde eu me coloco. Eu acho que as coisas também mudam, sabe? A gente vai ficar. Vão vir pessoas com mau humor, mas a gente vai ter essa certeza de que sim, sou eu quem sou responsável por trazer um bom humor, eu vou dar bom dia mesmo não me dando bom dia, e eu acho que aí as coisas começam a mudar e a gente entra numa bola de positividade, de bom humor, de alegria e não o oposto, sabe? Sim. Mas é um trabalho diário. É realmente regar todos os dias e seguir construindo dessa maneira. Algumas pessoas falam para mim, devem falar para você também, né? Ah, mas como que você tá assim, com tanto bom humor, passando por esses desafios, lidando? Ah, tem que estar toda hora, não pode reclamar, não pode. Eu falei, não é isso, é que eu escolho viver dessa maneira. Então, assim, eu tenho problemas, eu tenho situações, tem pessoas que são um gatilho para mim, eu tenho situações que são muito desafiadoras, mas olha, hoje é muito difícil algo tirar minha paz. Não é porque, nossa, eu virei uma pessoa supra... Não, mas é que eu escolho isso diariamente. Então, eu sei que eu tô num momento ruim, eu vou avisar as pessoas ao meu redor. Olha, hoje é um dia delicado, só fala comigo com aquilo que realmente precisa, eu vou focar nisso. Amanhã a gente conversa sobre outros pontos, que foi o que você trouxe também em relação ao casamento ali. Então, eu acho que isso é uma escolha de cada um. E a gente não tem o poder de mudar os outros. Porém, quando nós mudamos, isso impacta os outros ao redor. A gente acaba inspirando e acaba refletindo, ou quebrando alguns ciclos, ou construindo outros a partir da nossa forma de agir, né? Isso é muito forte, assim, né? Quando a gente entende que a gente não pode mudar o outro, que não adianta, a gente pode espernear, a gente pode ficar bravo, a gente pode achar, a gente pode chorar, o outro não vai mudar, né? E todo mundo, eu acho que é algo que talvez se fala muito, mas ao mesmo tempo acontece muito, que é essa comparação, né, que a gente vive hoje, que a gente assiste a vida dos outros, né? Que Sim. antes não existia isso, né? Antes cada um vivia sua vida, assim, na época dos nossos pais, dos nossos avós, cada um vivia sua vida e você sabia da vida do outro aquilo que ele contava ali, né, numa reunião, num encontro, mas você não ficava 24 horas por dia vendo a vida do outro. Então, eu acho que essa comparação também pode te colocar em um lugar desnecessário, né? Então, eu acho que é isso, é escolher. É uma escolha. Todo mundo tem dias difíceis, todo mundo tem problema, gente. Ninguém tem uma vida perfeita, ninguém tem um casamento perfeito, ninguém tem um trabalho perfeito, né? A gente tem dificuldades em todas as áreas. Mas é uma escolha, porque a gente pode escolher levar isso para um lugar, né? Deixar isso entrar no nosso coração, deixar que uma pessoa que nos tratou mal tire nossa paz, então, também me tratou mal, eu vou tratar mal de novo, a pessoa foi grossa comigo, eu vou ser grosso com esse aqui também, com o próximo. Ou a gente pode falar, não, né? Parou em mim. Uhum. Daqui pra frente eu vou. Se a pessoa quer ser assim comigo, tudo bem. Eu não vou ser assim, né? Algo que eu tenho trabalhado muito é não deixar que as pessoas tirem de você o pior, Uhum. sabe? Se aquela pessoa incitou algo em você, é porque tem algo em você, dentro de você, que ainda não tá 100%, sabe? Nossa, quando a gente fala assim, nossa, a pessoa me tira do sério. Por quê, né? Talvez é algo seu, talvez é um gatilho, é a forma como essa pessoa fala, te lembra alguma coisa, talvez é um defeito que tá refletido nessa pessoa, que é seu mesmo. Mas cure-se você, né? A gente tem que olhar para dentro, eu acho que a gente tem que pensar por que que isso me incomodou, por que que essa frase me magoou, por que que essa Uhum. pessoa consegue, assim, me tirar do sério e trabalhar na gente e não olhar para o outro como o problema é do outro, sabe? O problema pode estar em nós e se não for o problema, a solução está em nós, né? Que é
ter essa decisão, né? Decidir. A solução está nas nossas mãos. A gente não colocar na mão do outro algo que é nosso, sabe? A Uhum. reação, ela é nossa. A ação pode ser do outro, mas a reação é nossa. Perfeito. E às vezes é uma questão também de posicionamento, porque às vezes a gente vai permitindo que o outro ultrapasse certos limites. Então, como que a gente está se comunicando? Como que a gente está se posicionando para mostrar isso para as pessoas? Porque esse ponto que você trouxe é fundamental. Às vezes a gente não causou uma situação, mas como iremos lidar com ela está no nosso poder. Então, nada de ficar apontando dedos, tentando achar culpados, porque a responsabilidade também é nossa. E a outra é esse ponto. Tem algumas pessoas que você vai precisar agir de forma diferente, sempre com respeito, sempre mantendo a essência, mas precisa se posicionar. Eu falo bastante isso, às vezes em questões de trabalho, enfim. Ah, aquela pessoa ela não me respeita, mas você, como que você tem se posicionado? Você tem se colocado num lugar onde está sendo respeitado, ou está dando respeito, ou está colocando, dando causando outras situações onde a pessoa ela acaba reagindo dessa maneira. Então a gente tem que sempre olhar o que que eu posso fazer diferente, como que eu posso reagir em relação a essa situação, né? Perfeito, Milagres. Acho que essa autorresponsabilidade muda completamente a nossa vida. É verdade, é verdade. E é algo que assim, né? Tem alguém nos assistindo e pensando, nossa, eu tô longe. Todos estamos, né? É um processo, é um caminho. A gente não acorda sendo, nossa, hoje eu acordei plena, autorresponsável, domínio próprio, tudo sob controle. Não, né? E às Hum, vezes vão acontecer situações que você fala, não deveria ter falado isso, deveria ter ficado calada. E uhum, tudo bem, né? É um aprendizado, é uma construção, o pedir perdão, né, tá aí para isso, né? A gente se arrepende, a gente volta, né? sei. Eu acho que a gente tem que ser mais misericordioso com o outro e com nós mesmos, né? Não nos cobrarmos essa perfeição também, né? Porque ninguém é perfeito. Eu sempre fui uma pessoa que eu me cobro muito, sabe? Assim, eu sou muito organizada, certinha. Eu me cobro muito e eu acabava cobrando muito dos outros, mas muito mais de mim. Eu tenho trabalhado isso também, sabe? Não Uhum, nos cobrar tanto. É um aprendizado, todo mundo está aqui para aprender, né? Não deu certo, importante eu ter essa consciência, né? Não deu certo, não vou repetir, mas tá tudo bem, né? Também se um dia as coisas não saírem como você planejou. Às vezes a gente planeja toda uma conversa na cabeça, né? Se aquela pessoa agir assim de novo, dessa vez não vai dar errado. E dá errado. E tá tudo bem, né? sim. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. É seguir nessa reflexão, nesse desenvolvimento contínuo, né? Eu trabalho com essa área há mais de 12 anos, então hoje eu me sinto muito mais confortável em várias situações desafiadoras que lá atrás era quase impossível estar lidando. Mas também tem outras que ainda são um desafio para mim, então a gente vai nesse eterno aprender, mas isso exige o nosso olhar mais humilde de, poxa, isso eu ainda tenho que melhorar? Ou então, nessa situação, não fiz bem, eu vou lá conversar com aquela pessoa, ainda mais pessoas próximas, porque às vezes as pessoas elas respeitam mais estranhos do que as pessoas próximas, do que as pessoas no trabalho, do que dentro da sua casa. Então, pá, falou uma coisa que não era como queria, ou às vezes não falou com uma intenção, mas o outro interpretou, então por que não tentar esclarecer qual era a sua intenção inicial, no lugar de deixar aquilo virar uma bola de neve? Né? Esse papel também cabe a nós. Eu costumo dizer que um bom comunicador não é aquele que simplesmente se preocupa com a sua comunicação, mas como a mensagem chegou no outro, como foi o impacto na outra pessoa, e também saber escutar. Eu só sei o impacto que foi se eu escutar aquela pessoa. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar pouquinho a pouquinho, mas sempre com um olhar. Talvez alguém escutando a gente fala: Meu Deus, é muita coisa, não sei nem por onde começar. Calma, pouquinho a pouquinho, ponto por ponto dá para ir identificando uma questão que sabe que precisa de ajuste, começa por aí. Comece trabalhando essa questão, depois que isso fizer mais parte da rotina, já ficar algo mais natural, aí puxa um outro pontinho, porque querer mudar tudo de um dia para o outro também não dá certo. É verdade. Mas acho que é isso, né? Essa autorresponsabilidade de saber, tá nas minhas mãos. Então, se eu quero melhorar essa situação, se eu quero melhorar esse ambiente, se eu quero melhorar as minhas reações, o que está me incomodando hoje em dia? Você faz uma lista e aos pouquinhos você vai ver que, né, que esse poder de melhorar aquilo que te incomoda tá nas suas mãos, sim. Seja, né, melhorar assim a sua cabeça, como você vai interpretar, como você vai reagir. Seja ter uma conversa difícil com alguém e falar, ó,
o limite que eu quero impor é esse, até aqui tá dando certo, depois disso tá me magoando, não quero mais, né? Se posicionar. Mas eu acho que é o que você falou, é aos pouquinhos, mas assim, que não seja uma área negligenciada, né? Porque eu acho que às vezes a gente negligencia isso. Ah, sabe essas pessoas que às vezes falam assim, ah, tá tudo bem, eu não ligo, eu não converso, eu não falo, eu vou só guardando e pronto. Uma hora, né? Uma hora essa conta chega. Por isso Hum. que é tão importante a gente conversar, a gente resolver, né? Não sermos pessoas que têm maus entendidos ali e que você vai só jogando atrás do tapete, falando assim, ah, tá tudo bem, depois eu vejo, eu não me importo mesmo, sabe? Então, sermos pessoas que resolvem, né? Que têm a vida bem resolvida nesse sentido, né? De dar check ali, ó, ok, solucionei, a pessoa ficou chateada, pedir perdão, eu fiquei chateada, eu contei para essa pessoa. Se a pessoa te pediu desculpa ou não, não vem ao caso, mas que você colocou aquilo para fora. Então, acho que isso é importante, né? Não negligenciar isso. Ainda mais a gente está falando sobre esse assunto, né, que surgiu no Setembro Amarelo, né, que é um mês que a gente fala da prevenção ao suicídio, né, que muitas vezes isso está ligado por questões talvez mal resolvidas que a gente internaliza tanto que chega um momento que você não dá conta mais, né, o seu corpo não dá conta. Então, não negligenciar as coisas que você pode solucionar, sabe? Faz uma listinha, vai aos poucos, pode demorar dias, semanas, meses, mas aos pouquinhos ir resolvendo esses assuntos, né? Uhum, é verdade. E algumas pessoas dizem assim: ah, mas é muito difícil. Ah, mas é. A gente escolhe a forma como a gente quer agir. Eu sinto que hoje a minha vida ela tá muito mais leve, muito mais tranquila e cada vez fica mais natural. Independentemente de como o outro reage, eu me sinto melhor nas situações. Eu me sinto mais segura para lidar com as situações. Eu vivo de uma maneira muito melhor do que antes. Então, para mim, vale a pena esse desenvolvimento. Para mim, faz todo sentido. E será que não é difícil viver em estresse, viver se afastando das pessoas, viver com problemas cada vez escalando mais? É uma questão de escolha também, né? É verdade. A gente tem umas frases que dizem assim, né? Ter um casamento bom é difícil, dá trabalho, né? Mas ter um casamento difícil também é difícil, né? Ter um casamento ruim também é difícil. Então, poxa, vamos investir, né? Já que tudo é difícil, a gente pode colocar energia em algo bom, né? Ter um casamento bom é difícil mesmo. Tem que abrir mão, tem que saber pedir desculpa, tem que entender que nem sempre você vai ter razão, tem que fazer um monte de coisa, mas é bom, dá trabalho, mas é bom. E o ruim também é o ruim também dá trabalho por ser ruim, né? Então, assim, é a gente entender. Vai dar trabalho, às vezes vai doer, né? Vai ser difícil listar aquilo que a gente precisa melhorar. Poxa, será que eu preciso ser uma esposa melhor? Será que eu preciso ser uma colega de trabalho melhor? Será que eu preciso ser uma filha melhor? Mas essa reflexão vai te trazer um benefício muito maior, mesmo que a médio ou longo prazo, né? Com você mesmo. Então, acho que são pontos que vale a pena, né, ser revistos. Vale a pena ter trabalho, porque é justo que muito custe o que muito vale, né? Então, um casamento saudável, relacionamentos saudáveis com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos, né? Então, é um investimento de tempo que dá trabalho, mas que vale a pena. Verdade. Falou tudo, Milagros. Exatamente. O retorno faz tudo valer a pena. E, Milagros, eu gosto bastante, ao finalizar os encontros, pedir indicação, de livro, de filme, do que você quiser para quem está nos escutando e tem interesse e dar um passo maior, aprofundar de alguma maneira, o que que você sugere? Bom, meu livro preferido, meu livro de cabeceira é a Bíblia, né? Eu acho que a gente encontra respostas para tudo, a gente encontra histórias que nos fazem refletir. É um livro tão antigo, mas tão atual. Eu gosto muito. Mas além disso, eu também gosto muito de livros que estudem a mente. Então, eu tenho alguns livros que eu gosto, eu vou te passar depois a lista certinho, mas são Uhum. livros de uma cientista cristã. Então, ela fala muito sobre o poder dos nossos pensamentos, o poder da mente, o poder das palavras, tudo relacionado à ciência, com versículos bíblicos. Então, é uma coisa assim, é bem no estilo que eu gosto, assim, sabe? É ciência com luz da palavra. Esse chama O Poder do Cérebro, é um livro de capa azul, amo, é um livro que tá na minha cabeceira, eu leio, releio, volto nas partes grifadas, eu gosto muito.
E tem muito a ver com o que a gente conversou, sabe? Com Uhum. pensamentos, com a gente ser responsável por aquilo que a gente vive, de como que a gente vive, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Então, é um Uhum. livro muito bacana. Tem uma série que não sei por quê, me veio à cabeça aqui enquanto a gente conversava, que é uma série que fala de família, que eu acho que a gente conversou muito de família, e conta também problemas e realidades de famílias. A série chama This Is Us. Não sei se você Ai, já é assistiu. lindo, chorei horrores. Não, acho que não teve nenhum episódio que eu não chorei. Não sei se teve algum que eu não chorei. Eu chorei em Foi uma série bem todos. profunda para mim. Mexeu muito comigo também. Foi uma série engraçada com o meu marido, com o Daniel. Foi a única série que a gente fez isso. Gente, acabava o episódio, a gente pausava. E aí, o que que a gente vai conversar? O que que você achou desse? O que que a gente analisava os episódios? Então, pra gente, como família, foi uma série muito legal, porque é uma série profunda que te faz refletir. E você no lugar dele, o que que você faria? Foi muito bacana. Então, é uma série que eu recomendo. Tem de tudo na série, eu acho que nos ajuda a ver que a vida de ninguém é perfeita, Uhum. mas que a gente pode ressignificar as coisas e que família é importante, né? Enfim, é uma série bacana que eu também pensei nela agora, não sei por quê, que eu vi há muito tempo, mas lembrei dela agora. Perfeito, muito, muito obrigada, Milagros. Enquanto você foi falando, me veio um livro que se eu não me engano, é assim, mas eu vou colocar na descrição para facilitar. Todos se comunicam, poucos se conectam. É um livro também muito bom que ele traz sobre o poder da comunicação e como é fundamental a gente realmente buscar se conectar, não comunicar por comunicar, né? Para fechar aí também as indicações. Vou Milagros, ler, não, muito, não, muito. não conheço esse livro, já vou anotar o nome. E eu anotei o que você me passou, que eu não li ainda. Que você falou que mistura ali a questão, traz o olhar tanto da fé, mas também sobre a questão da ciência. Eu achei muito É interessante. muito bacana. Vou A ler. autora chama Caroline Leaf. Caroline Leaf, ela é muito bacana. Perfeito. Obrigada pela indicação. E, Milagros, para fechar, assim, você já trouxe vários insights, várias coisas que estão aqui mexendo comigo de uma forma construtiva e acredito que com as pessoas que estão nos escutando também. Mas para fechar, para você, o que é felicidade? Uau, não estava pronta para essa. Eu acho que para mim a felicidade ela mora no contentamento. A gente ser contente com o que a gente tem. Então, eu vejo que os meus dias mais felizes, né? O momento em que eu me sinto mais feliz é quando eu tenho plena consciência daquilo que eu tenho, sabe? E se você está nos assistindo, você fala assim, eu não sei o que eu tenho. Você tem saúde, você tem uma visão, você tem audição, porque se você está vendo, você está assistindo, né? Você tem o amanhã, né? Na Bíblia tem um versículo que diz que eu amo que é as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todo dia a gente tem uma nova chance. Todo dia a gente pode fazer algo novo, fazer algo diferente, né? Deus foi tão bom que ele renova suas misericórdias todos os dias. Então, todo dia é uma nova chance. E eu acho que a felicidade está nisso, é em você ser contente naquilo que você tem, Uhum. na sua família, no seu trabalho, nas pequenas coisas, é na saúde, é no banho com água quente, é no cobertor quentinho em um dia frio. Então, eu acho que por muito tempo eu achei que a felicidade era uma lista de coisas, sabe? A felicidade ia ser quando eu me casasse, quando eu tivesse filhos e quando eu tivesse uma casa, sabe? Assim, uma lista. E hoje eu vejo que a felicidade, para mim, está nesse momento de clareza que eu entendo que eu tô viva, que eu tenho saúde, que eu respiro, que eu tenho a possibilidade de conviver com pessoas que eu amo, que eu posso beijar o meu marido, que eu posso sonhar em ter filhos, no presente, sabe? Então acho que a felicidade para mim tá muito ligada com isso, com ser contente, ter contente, estar contente no que eu tenho, Uhum. contentamento na minha vida, no agora. Perfeito. Adorei a forma como você trouxe. Acho que fechou com bastante significado esse encontro, que foi uma delícia. Muito, muito obrigada, Ai, Milagros, pra mim por também, Ale, partilhar. amei sentir que a gente estava tomando um cafezinho juntas hoje, assim, lanchando em uma padaria. Para ver como a distância física não significa nada, né? Quando a gente tem conexão. Então, claro que eu também gosto do abraço, do contato próximo, tudo, mas realmente a gente consegue manter laços muito fortes apesar da distância física.
né? Então, muito, Tão muito bom isso, obrigada, né? Tão Milagro. bom. É maravilhoso. E isso é uma coisa Obrigada. que a gente pode usar de forma positiva a internet, né? Conectando com pessoas que têm valores e propósitos em comum. A gente sabe que, infelizmente, tem de tudo, mas a gente pode escolher onde nós estamos investindo o nosso tempo através também das redes sociais e da nossa conexão utilizando a internet. Muito É obrigada pela verdade. sua partilha, Obrigada, Milagres. Foi uma Ale. delícia esse encontro. Obrigada. Eu queria finalizar te dizendo que você nos abençoa muito aqui em casa, você nos ensina muito direto. Daniel me mandando vídeo seu, eu mandando vídeo pro Daniel, você viu isso? Olha só que bacana, olha o que a Ale falou. Então, eu queria dizer que a gente ama os seus conteúdos, que a gente assiste, que a gente é fã, continue fazendo, queria te impulsionar, né? Continue falando, continue ensinando, continue postando, porque quem vê de fora não sabe, né? É difícil dar as caras todos os dias, é difícil organizar horário, é difícil às vezes falar, será que tá dando certo? Será que eu fiz tanta coisa e isso fez sentido para alguém? Será que vale a pena? Então eu queria te dizer, continue, não pare, né? Não olhe para trás, olhe para frente. Muito, muito E te obrigada. Eu literalmente me emocionei porque significa muito para mim mesmo. Eu coloco 100% do que eu sou justamente com o objetivo de tocar de forma positiva outras pessoas. Já venho fazendo isso há algum tempo, mas cada depoimento, cada impacto positivo mexe comigo porque eu realmente me importo. Muito, muito obrigada. Ainda mais vindo de vocês, pessoas que eu admiro tanto. Ai, obrigada a você, obrigada por esse espaço, obrigada por, né, ter aberto esse espaço para mim. Foi uma delícia. Muito, muito obrigada. Obrigada, Milagros. Foi maravilhoso e tenho certeza que vai tocar muitas pessoas que nos escutaram. Agradeço também a quem nos escutou até aqui e aproveite para compartilhar com outras pessoas. Vamos juntos aumentando essa rede, leve essa mensagem para outra pessoa que também precisa estar escutando. Se ficou com alguma dúvida, se tiver sugestões, deixa aqui nos comentários que depois a gente responde tudo. Que eu não consegui, eu peço para Milagros. Isso Um mesmo. beijo, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo.